Somos 1.700.000 habitantes espalhados em 4 estados, Rondônia, Acre, Amazonas e Pará, e com uma extensão de mais de 2.000 quilômetros. 70% da população na zona urbana. E com este cenário de cidades em pleno desenvolvimento, temos levado ideias que têm dado certo. O protótipo pastoral, que foi implantado em 2012, esse ano foi aprimorado para que no ano do discipulado possamos envolver ainda mais os membros das igrejas. E para isso, os pastores dão um exemplo e os resultados já podem ser presenciados, não apenas no número de pequenos grupos, mas no desenvolvimento da unidade pastoral e no relacionamento entre membros. O ciclo do discipulado tem se desenvolvido muito bem, não se restringindo apenas aos seminários e materiais. Tem melhorado a vida espiritual e social dos envolvidos, preparando-os para o trabalho a ser desempenhado. E esse foco foi apresentado aos pastores no concílio ministerial e, posteriormente, apresentado a toda a liderança através do ID. E com membros capacitados e motivados, não poderíamos esperar outros resultados. A Semana Santa deixou marcas de esperança, pois centenas de pessoas foram batizadas e que, somando-se aos outros batismos, mostram um crescimento em relação ao ano passado. O coração da igreja tem estado muito feliz. Através do projeto Maná, os índices melhoraram e já estamos com 2 lições da Escola Sabatina para cada 3 membros. Não são apenas números, é a comunhão sendo restaurada nos membros das igrejas. Projetos envolvendo os membros da igreja e principalmente os jovens estão sendo desenvolvidos. Um exemplo disto é o projeto Vida por Vidas, que neste ano envolveu mais de 1.000 jovens, arrecadou mais de 310 bolsas de sangue, contando inclusive com o apoio de autoridades políticas, o que mostra que a missão da igreja vem sendo cumprida. Mas a missão vai mais longe. Livros e DVDs missionários foram entregues durante o Impacto Esperança 2013, mas a quantidade foi insuficiente e um novo pedido foi realizado para completar essa tarefa. Mas a semente lançada já começa a florescer. Nadir é um exemplo dessa semente, da esperança que está sendo levada de porta em porta. Esperança é a única coisa que me resta. Aí fiquei com aquilo na cabeça, né, esperança. Aí quando foi à tarde, eu estava sentada assistindo televisão, aí meu genro chegou e falou assim: minha sogra, olha esse DVD, deixaram no meu portão, e eu nem vi e trouxe para a senhora. E através de um DVD, ela teve mais vontade de conhecer e pediu mais material. Trouxe outro DVD também, Um Grande Conflito, que eu estou também estudando. Sempre eu coloco, né, vejo 1, vejo 2, vejo 3... tudo. O que me interessa, assim, tem coisas que me chamaram a atenção, volto, vejo de novo. E mensagens de esperança, como a que foi levada até Nadir e sua família, também foram levadas através da Caravana da Voz da Profecia, que realizou grandes festas em Ariquemes e Rio Branco, onde, com a presença de um grande público, vários batismos foram realizados. Mas todas as frentes de trabalho que estão sendo desenvolvidas estão focadas para o Impacto Porto Velho. No mês de julho, todos os pastores da AMO estarão em pontos de pregação e durante 2 semanas, todos os anciãos e pequenos grupos de Porto Velho estarão envolvidos em pontos de evangelismo. Para encerrar, o pastor Luiz Gonçalves realizará uma semana de colheita. Estamos comprometidos em evangelizar as grandes cidades. Estarei presente juntamente com Marquinhos Maraial e Ana Caran. E juntos vamos pregar a palavra de Deus e convocar as pessoas a tomarem uma decisão por Cristo Jesus. A
maioria das igrejas participaram do programa do Reencontro, o que resultou no batismo de mais de 600 pessoas. E mais, os secretários doaram R$60 mil para a construção da Igreja da Secretaria, projeto pioneiro que está sendo difundido por toda a divisão sul-americana, que esteve representada pelo pastor Magdiel Pérez. O Ministério dos Surdos avança. Em algumas igrejas já temos intérpretes durante as reuniões regulares e os resultados já podem ser vistos. Em Senador Guiomar foi realizado o batismo de 9 surdos, o maior já registrado por nossa divisão. A expansão na rede educacional é visível e, com isso, reformas estruturais foram necessárias. E o exemplo pode ser visto na escola de Ariquemes, onde todas as salas foram reformadas e o telhado substituído. E em Rio Branco, um novo prédio está sendo construído, com um espaço de mais de 2.000 metros quadrados, um auditório para mais de 400 pessoas. E, ao final, chegará um investimento de mais de R$3 milhões. O Evangelho tem sido levado através da página impressa e, em parceria com o Detran Rondônia, foram adquiridas milhares de revistas e assinaturas da turma do Nosso Amiguinho, uma para cada escola pública e particular do estado de Rondônia. E com todos os investimentos que têm sido realizados, as bênçãos de Deus estão sendo ainda maiores. E isso é visível ao notar que os dízimos cresceram mais de 16% em relação ao ano passado. E o maior investimento que tem sido realizado em nosso campo é entrar nas casas das pessoas. Mas como seria possível entrar na casa de mais de 1,5 milhão de pessoas? Com TV Novo Tempo em canal aberto, presente em todas as 51 cidades do nosso território, até dezembro de 2013. São mais de R$3 milhões de investimento, com o apoio da DSA e da UNOB. O Sinal da Esperança já tem mudado a vida de pessoas, aliás, a vida de famílias inteiras. Júlio, quando jovem, conheceu a Igreja Adventista e deixou-a de lado, mas isso mudou. Através da TV Novo Tempo, comecei a ver de novo a programação, os estudos da Igreja Adventista, assistindo o programa Na Mira da Verdade, né, e a Arena do Futuro. E um certo dia, eu assistindo a Arena do Futuro com a minha esposa, tinha os 3 pastores falando sobre o livro de Apocalipse, sobre as 7 igrejas, essas coisas. E na época eu fazia teologia na Assembleia de Deus. Aí eu comentei com a minha esposa, se Deus me abençoasse e eu tivesse a oportunidade de conversar com um desses homens, né, que era o pastor Assis, o pastor Gonçalves, o pastor Elquian. E os dias passaram, uma semana depois foi o aniversário do meu filho, do Abner. E quando a gente ia sair de casa para ir para a igreja, a Assembleia, aí eu falei, digo, não, vamos na Igreja Adventista. A gente vai, assiste o culto, e de lá a gente sai para comer uma pizza, né? Daqui a pouco vamos descobrir o que aconteceu com a vida dessa família. Mas a luz que se acende não pode ficar escondida. E quanto mais for difundida, mais pessoas vai alcançar. E sendo assim, Júlio tem feito um importante papel. Bem, eu já divulguei muito a TV Novo Tempo, né? Aqui já tem um canal aberto, né, que é o canal 40. Então, lá no meu trabalho, tem muitas pessoas evangélicas, de outras denominações. Aí eu citei a TV Novo Tempo, eles assistem. Lá no meu trabalho eu sou tipo o professor Leandro Quadros, porque eu prego muito sobre a doutrina adventista e mostro da palavra de Deus. Aí a gente está num plantão, no outro plantão já vem com aquelas perguntas, né? Aí eu explico para eles, mostro e tal, então eles ficam admirados. Muitas pessoas já tomaram uma decisão de mudar, né? Através do testemunho, do meu testemunho, e através da programação que eu citei para eles, e eles assistem. E ficam admirados, como nós aqui em casa também ficamos, pela seriedade das programações, né? Dos programas da TV Novo Tempo, né? A TV Novo Tempo tem feito a diferença na vida de várias pessoas. E na família de Júlio não poderia ser diferente. E voltando ao início, vamos descobrir o que aconteceu?
E lá na igreja eu cheguei, me ajoelhei, orei. Quando eu sentei, a minha esposa apontou, disse, olha, quem está lá na frente? Que eu olhei, era o pastor Assis. Aí eu fui lá, me identifiquei para ele, conversei com ele, falei que tinha assistido o programa. Aí ele começou a conversar comigo e veio aqui em casa, ele almoçou com a gente e nós conversamos, foi muito. E umas 2 semanas depois, ele já estava nos batizando. Eu, os meus 2 filhos e a minha esposa. Nos convenceu da doutrina, né? E nós também já estávamos convencidos, eu e ela, logicamente, que a gente vinha assistindo já há mais de 1 ano. E graças a Deus correu tudo certo. A minha vontade, que eu falei 1 semana, na outra semana tinha sido, né, feita por Deus, eu creio nisso. O discipulado é uma realidade presente no campo da AMO, com base na comunhão, no relacionamento e na missão. Estamos investindo para que possamos logo cumprir a missão que nos foi confiada. Um novo tempo tem surgido em nosso território e temos pressa em levar essa mensagem, pois sabemos que logo o Senhor vai voltar e com Ele nós estaremos.